ao vivo. Vamos lá. Comigo, às vezes ficam preocupados, porque eu passo a semana inteira pedindo discurso, e quando eu chego na hora de ler o discurso, me dá vontade de falar, e eu não me sentirei bem falar olhando para o papel, ao invés de falar olhando para a cara de vocês. Esse dia, ele é muito importante. Ele é muito importante para o Brasil, ele é muito importante para a Petrobras, ele é muito importante para Pernambuco, ele é muito importante para o povo trabalhador brasileiro, ele é muito importante pessoalmente para mim. Esta história de fazer essa refinaria aqui é uma história que talvez pouca gente conheça. A primeira vez que eu discuti essa refinaria aqui, o Eduardo Campos não era governador de Pernambuco, era governador o Jarbas Vasconcelos. E eu tinha uma reunião com o Jarbas Vasconcelos e ele me falou então da refinaria. E ele me falou o seguinte: o país ou a empresa que quiser funcionar ou financiar, eu aceito. Ou quiser fazer parceria. O Tasso Gereissati, na época, também queria no Ceará, e ele me levou para jantar comigo uma vez no Itamaraty, o diretor da grande empresa de petróleo da Arábia Saudita. E eu só dizia o seguinte: quem colocar dinheiro vai ganhar. Não era licitação, não, era quem colocasse dinheiro ia ganhar a parceria. Acontece que depois que eu tive a conversa com o Chaves, com o Jarbas Vasconcelos, o Chaves veio para o encontro comigo para discutir política industrial em Pernambuco, parceria. E na conversa com o Chaves eu disse para ele se ele não tinha interesse em construir uma parceria conosco para construir uma refinaria em Pernambuco. O Chaves, se vocês não conheceram, era uma das pessoas mais entusiastas do mundo que eu conhecia. Ele nunca dizia não, tudo para ele era assim, mesmo que no dia seguinte ele não fizesse o que ele comprometeu. Bem, e por que eu queria fazer uma parceria com a Venezuela? Era porque o Brasil tinha um superávit comercial com a Venezuela de quase 4 bilhões de dólares. E relação comercial entre os dois países é bom quando você vende, mas você tem que comprar. É como se fosse uma avenida de duas mãos. Você compra e você vende, e você tem um comércio equilibrado. Você não tem uma diferença de prejuízo para um país todo ano, como a Venezuela tinha com o Brasil. E como a Venezuela não oferecia nada para a gente comprar, eu então tive a ideia de que, por exemplo, a Venezuela é detentora, possivelmente, da maior quantidade de petróleo, dos países do mundo inteiro. Eu falei, então, nós vamos comprar petróleo seu para poder fazer a refinaria. Fizemos o acordo. Acontece que a Petrobras e a PDVSA eram duas noivas bonitas, muito grandes, e nunca concordaram com a nossa ideia. Chegou um dia numa reunião que eu e o Chaves, com o Gabriele e com o presidente da PDVSA, a gente ameaçou mandar os dois embora. Nós vamos mandar embora porque a gente decide e vocês não cumprem. E não cumprem porque cada um tinha que defender os interesses da sua empresa, os interesses da sua diretoria e os interesses do país. O dado concreto é que quando o Chaves concordou, a gente resolveu começar essa refinaria. Mas nunca o Chaves colocou um centavo aqui. Chegou um dia, João Paulo, que eu, conversando com o Zé Sérgio Gabriel, eu fiz: Zé Sérgio, a gente não vai esperar o Chaves, vamos fazer a nossa refinaria. E a Venezuela, ela tem um petróleo, para quem conhece, 8 API. É um petróleo muito pesado. É um petróleo muito pesado. E para fazer a refinaria... O presidente da República falando justamente sobre investimento na refinaria Abreu e Lima e contando um pouquinho da história, né? Já que a Venezuela participaria aí na divisão de custos, mas
acabou depois saindo dessa história e o Brasil assumiu a questão sozinho. Quero colocar aqui para vocês, enquanto a gente vai acompanhando o discurso ali, de que forma que essa retomada do governo federal sobre uma refinaria que também já foi alvo de várias polêmicas e escândalos de corrupção, retoma esse lado da história que o PT não gosta muito de contar, hein, Fábio Piperno? Eu acho o seguinte, o PT não gosta muito de contar, mas o país tem que contar. Essa refinaria, ela foi um escândalo, ponto. Agora, muitos anos depois, a refinaria está lá e ela tem só metade da sua capacidade instalada. Então, esse é um ativo da Petrobras. O que a Petrobras pode fazer com isso? Tem três possibilidades. Ela vende esse ativo. Segundo, ela continua com esse ativo pelo meio. Terceiro, ela termina. E se ela terminar, isso vai fazer com que a capacidade de produção de derivados passe a ser maior. E o Brasil hoje ainda importa um pouco dos derivados que ele consome. Então, é uma possibilidade de se importar menos. Então, eu acho que é racional terminar um ativo que está pelo meio. O Luiz Felipe Dávila, os críticos, né, da refinaria Abreu e Lima dizem que é um espaço que deveria ter sido deixado de lado, né, que o governo já deveria se desfazer, a própria Petrobras se desfazer disso lá atrás. Um dos argumentos da Petrobras é que hoje ficaria mais barato concluir e garantir esse investimento do que apenas abandonar ou passar isso para frente. E aí, os críticos, em relação à forma como o governo vem conduzindo esse processo, dizem, ok, se a Petrobras decidiu retomar e tomar conta dessa situação, que ela, por meio da sua diretoria, garanta, então, o planejamento para que isso seja feito e que o governo não participe disso, que o governo se distancie disso exatamente por conta de toda a politização que aconteceu lá atrás e que gerou os escândalos de corrupção. Em que caminho você está nessa história? Olha, veja só, o histórico disso mostra muito bem. Olha o que o Lula estava dizendo aí no discurso dele. É ele com o Chaves, manda, desmanda. Não é isso, isso não é o objetivo. O objetivo é você ter uma refinaria que produz. O que deveria fazer? Vender esse ativo. Porque a especialização da Petrobras é justamente na exploração e na produção de petróleo, não é no refino. Refino tem que ser feito pela iniciativa privada que gostaria de investir. Se olhar, fizer o business plan lá e achar que é bom negócio, vai investir. Não precisa de dinheiro público. E onde é que nós precisamos de investimento mesmo? Num lugar que eu já comentei aqui no 3 em 1, na história do gás, do transporte do gás. É nesse processamento do gás que é tão importante para a gente. Por quê? Porque o gás é uma fonte de combustível fantástica para a transição energética que o Brasil precisa de ter energia limpa. E nós, por não ter esses pipelines de gás, o que acontece no Brasil? A gente só usa o gás para reinjetar nos postos de petróleo, ao invés de transformar isso em ativo. Então, onde está uma oportunidade para transformar um ativo em algo muito importante para o Brasil, muito mais do que o refino, é justamente a questão do gás. Aliás, hoje tem uma entrevista no Estadão com o Adriano Pires, que é um dos maiores especialistas na área, dizendo exatamente isso. Devemos investir no processamento do gás e não no refino. Deixa o refino para a iniciativa privada e vamos tratar do processamento de gás. Agora, esse governo tem algeriza a mercado, a venda, não pode vender ativo público. Então, isso dificulta demais. Não tem recurso para fazer tudo. E ao não ter recurso para fazer tudo, a prioridade está errada. Está priorizando o refino ao invés do gás. Gustavo Segré, vou te ouvir, depois passo para o Fábio Piperno, que estava discordando ali. Fala, Segré. Quando o presidente Lula fala, eu não vou ler discurso, porque eu quero falar olhando para vocês, os assessores devem tremer no barco. Porque tem muita coisa que às vezes o presidente solta que depois é difícil voltar atrás. A situação de resolver um investimento desse tamanho, falando informalmente com o ex-presidente Chaves na época, é uma questão perigosa também, porque estamos falando de ativos públicos, de recursos públicos que não são definidos apenas pela determinação de uma pessoa. Mas por que não pode ser vendida? Respondendo o Piperno. Porque quando alguém vai se interessar em comprar, e a Petrobras chegou a colocar, se eu não estou errado, a refineria à venda. Mas quando, imagina, você, eu, Luiz Felipe, Evandro, quer comprar, vai dizer, ok, eu vou avaliar quanto que sai. Mas nos ativos da Petrobras, o valor dessa refineria está muito mais alto do valor real que vende. Por quê? Porque teve muita coisa de corrupção na época. Então ninguém vai conseguir comprar porque aí escancaria que teve muito caso de corrupção. E a conta seria fácil. Quanto foi investido? 100. Quanto vale? 20.
Me conta como apareceram os outros 80. Não teria resposta. Bom, primeiro que assim, uma condescendência com que às vezes vocês têm com o Milei, vocês estão se esquecendo em relação ao Lula. Porque quando a gente fala aqui, por exemplo, do Milei, por mais críticas que eu possa fazer, por exemplo, uma coisa eu sou obrigado a respeitar. Ele está cumprindo promessas de campanha em relação à economia. No caso do Lula, o que o Lula falou em refino de petróleo na campanha? Que a Petrobras não venderia mais refinarias. Isso foi falado, então está cumprindo o que disse lá. E não é uma questão de ter ojeriza se desfazer de ativos. A gente também discutiu na semana passada o plano de concessão de rodovias. Agora, no caso de refinarias de petróleo, foi fartamente dito na campanha que a Petrobras, se pudesse, ainda voltaria a tentar comprar refinarias que foram vendidas, mas não se desfaria de mais nenhuma. 5h51 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Para o nosso finalzinho aqui do 3 em 1. Fala, Gustavo Segré. Sabe que estava esperando o deixa do Piperno e não sabia como ele poderia me dar, e agora me deu o deixa. O deixa é promessa de campanha. Foi promessa de campanha do presidente Lula na época e ele cumpriu não apenas a questão da refineria, sino de aumentar o mínimo imponível para o imposto de renda. Lembra? Você mesmo mencionou que era uma canalice que uma pessoa que ganhava 1,6 salários mínimos pagasse imposto de renda. E já aumentou um pouco. Você sabe que agora quem ganha 2 salários mínimos vai pagar imposto de renda de novo? Agora, porque o salário mínimo teve aumento real. Então, mas eu agora também... vai pagar. Eu vou escutar a tua crítica ao governo Lula. Vamos lá. Eu disse o seguinte, que o cidadão que recebia 1,6 salário mínimo por mês, ele pagava imposto de renda. E agora vai pagar 1,8. Então, agora vai pagar 1,8. Porém, há de se reconhecer que 1,8, porque nesses dois inícios de ano, o cidadão, que o salário mínimo teve aumento real, o que antes estava congelado. É incrível, como sempre tem a resposta. Se era 1,6 do salário mínimo e agora é 1,8 do salário mínimo, o que eu quero dizer agora é o seguinte, pode. O cidadão, antes não podia, 1,6 e agora 1,8 então vamos pode. em valores reais. O cidadão que recebia R$ 1.900 por mês, ele pagava imposto de renda, o que eu sempre chamei de extorsão social. Agora, para pagar imposto de renda, ele tem que ganhar pelo menos R$ 2.600 e poucos reais. Ou seja, já houve uma diferença de R$ 700. Quer acrescentar algo, Gustavo Segré? Não, é valioso. A resposta sempre na ponta da língua, mas era 1,6 que não pagava, melhor e agora é ganhar. 1,8 que paga. Do ponto de vista da proporção, é a mesma coisa. Porém, quem ganha R$ 700 a mais por mês ainda está isento. E isso foi prometido. Luiz Felipe Dávila. Não, eu volto aqui à questão da refinaria. Não é promessa de campanha, tem que ter a ver com a realidade. Se você está alocando dinheiro na prioridade errada, é melhor não cumprir a promessa, tá certo? Mas esse negócio não vai ser lucrativo? Refino de petróleo. Se você tiver que olhar duas coisas hoje, o refino e o gás, e você optar pelo refino em vez do gás, você está fazendo a escolha errada. Absolutamente errada. Errada no sentido de estratégico para o país, para a questão energética. Pipeno, se o Brasil tivesse algum crescimento econômico razoável, nós teríamos apagão no Brasil de novo, porque nós não temos capacidade energética. Uma coisa que poderia evitar isso, fazer com que o preço de energia caia, é justamente o gás. Então, ao invés de apostar em algo que é prioridade para a nação, a gente aposta numa coisa que tem a ver mais com uma visão estatal. E isso é que eu digo que é gastar o dinheiro errado no momento em que o Brasil está com um rombo fiscal gigantesco ainda. Então, é duas vezes preocupante. No momento que você não tem tanto dinheiro, a gente tem que ser ainda mais criterioso na escola das nossas prioridades. E ao não ser criterioso na escolha das prioridades, o que você tem é um problema duplo. Você tem a escolha errada e deixa de fazer o investimento correto. Piperno, você acha que está faltando critério para o governo federal na escolha daquilo que se deve investir ou não? Eu li esse texto do Adriano Pires, ele faz inclusive uma menção ao Comperge, que lá, exatamente, então aquilo também pode ser terminado, que foi algo que mudou, que foi concebido para ser uma refinaria, não foi e passou exatamente a trabalhar com gás. Então, Abreu e Lima, ele não concorre com o Comperge nem na questão da alocação de recursos. Gustavo Segré. Eu errei quando falei que o valor havia aumentado 20 vezes. Foram 10 vezes, verifiquei agora. O começo eram 2 bilhões de dólares e passou a 20 bilhões de dólares. Que alguém consiga me explicar
qual foi o animal que não sabia de matemática como para orçar 2 bi e termina sendo 20 bi de dólares. Mas essa construção começou em 2007. O governo da Dilma saiu em 2016. Não foi suficiente a quantidade de tempo para concluir essa obra? Porque se está na metade, quanto ia demorar para construir? Então tem muita coisa escalabrosa aí nessa refineria. E, logicamente, a questão que me lembra uma coisa errada é o caso de corrupção e essa absurda diferença entre 2 bi e 20 bi de dólares. Ô, Fábio Piperno, você entende que o governo do PT, de alguma forma, tenta reconstruir a história de questões que geraram polêmica lá atrás e que, nesse momento, poderiam trazer um outro resultado para o país? Não, a questão da corrupção em Abreu de Lima foi vergonhosa, eu já falei aqui no começo. Isso é Mas exatamente fato. isso que eu te pergunto. E nesse momento há uma tentativa de fazer dar certo esse investimento por conta do que ele significou lá no passado? Veja, a vergonha do passado não pode agora apagar o que pode ser feito dela. Ou seja, foi errado lá atrás? Foi. Mas agora o que nós vamos fazer com esse ativo? Então, essa é uma possibilidade. Só que a promessa foi outra. A promessa foi fazer esse ativo produzir. Uai, já tem metade construído, então agora termina. E veja, de um ano para cá, o país aumentou a capacidade de refino, até porque isso também é rentável para a Petrobras. O que foi, Luiz Felipe Dávila? Não, é uma questão que eu estou dizendo aqui. A prioridade está errada. É esse o ponto que eu estou dizendo. A prioridade está errada. A gente devia estar apostando no gás, que é fundamental para a capacidade energética do Brasil, para se fazer uma transição energética, e deixar de investir em refino. E isso a iniciativa privada tem interesse, pode fazer e fará certamente melhor que a Petrobras. Agora, o que a iniciativa privada não consegue fazer melhor que a Petrobras é a exploração de petróleo em águas profundas. Então, essa é a lógica do capitalismo. É você se especializar naquilo que você sabe fazer bem e não fazer aquilo que você não sabe fazer bem, deixar o outro fazer. Esta é a lógica. Mas a lógica estatal não, vamos fazer tudo. É a verticalização. E isto prova sempre ser um desperdício de recurso público. Ô, Gustavo Segré, eu quero entender de você, de forma que você vê essa retomada de alguns projetos que são lá do passado e que agora ganham protagonismo novamente neste governo, nesse terceiro governo do presidente Lula. Tentar escrever a história, mostrar que a corrupção, foi, mas não foi tanta, e agora voltamos para entregar a cereja do bolo, em que se gastou, de novo, estamos falando de 2 bilhões de dólares, terminou sendo 20 bilhões e não foi concluída. Isso é menção importante. Então, é a reescrita da história. É tentar apagar todos os casos de corrupção, terminando a obra pronta. Fábio Piperno. Se tá assim, obra pelo meio, obra que começou, ela tem que terminar. É, inclusive, um desperdício continuar com obra pelo meio. Mas, desculpa, Evandro. Claro, não, nós temos um minutinho aí pela frente. Vou tomar esse critério teu e eu compartilho. Então me explica por que ficaram 17 mil obras inconcluídas no PAC e no governo da Dilma. Não é que ficaram 17 mil obras concluídas. Veja. Eu que disse o TCU, não foi eu que falei. Muitas obras, veja, lá atrás, esse número é um pouco exagerado, ou seja, começaram muitas obras e atravessaram vários governos. Então tem que perguntar para eles também por que não terminaram. Ué.